A paz do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã. Aqui quem vos fala é o Bispo Aquiles Teixeira. Neste exato momento eu quero compartilhar para o seu coração uma palavra de Deus. Antes, porém, gostaria muito que você que não é inscrito se inscrevesse no meu canal e ativasse o sininho das notificações para que toda vez que eu postar um vídeo você seja notificado. Em seguida também gostaria muito que você deixasse o seu like e compartilhasse esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Amém? Vamos à palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1 em diante. Estarei lendo pausadamente e explicando para que Deus venha falar ao seu coração. Olha o que diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores estavam descendo deles e estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Meus irmãos, olha só a palavra de Deus. O Senhor Jesus estava ensinando a palavra, pregando o evangelho a toda a multidão, mas ele observou que havia 2 barcos ali à beira da praia, e ele foi até o barco de Simão, Pedro, e pediu que lhe emprestasse o seu barco para que ele pudesse ensinar a multidão de dentro do barco. E Pedro assim lhe fez, emprestou. O Senhor Jesus ele recuou um pouco ali da praia para dentro do mar e começou a ensinar as multidões. Agora, uma observação que eu quero fazer com os irmãos aqui no versículo de número 4, olha o que diz. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançareis a rede. No versículo de número 2, diz que eles já estavam tinham descido do barco, estavam lavando as redes, ou seja, eles haviam trabalhado toda a noite e nada eles haviam apanhado. E quando o Senhor Jesus estava pregando ali próximo a eles, o Senhor Jesus viu que eles já tinham trabalhado a noite inteira e estavam agora lavando as redes, frustrados, desanimados, entristecidos, porque esses homens tinham famílias, eles tinham que trazer o sustento, eles sobreviviam da pesca naquele tempo, eles trabalhavam pescando, eram pescadores, eles precisavam daquela renda, eles precisavam daqueles peixes para que eles pudessem vender e sustentar suas famílias. E o Senhor Jesus, vendo essa frustração, ele vai de encontro ao barco de Simão e pede que lhe emprestasse o seu barco. E ele emprestando, ele ensina a multidão de dentro do barco. E aqui eu aprendo uma grande lição e eu quero trazer essa lição para você que me ouve neste momento. Observa que não foi o Simão, Pedro, que clamou ao Senhor dizendo: venha até a mim, entre no meu barco, ensine-me alguma coisa ou me abençoe. Não. Nessa passagem diz que ele estava ali lavando as redes. O Senhor Jesus aproxima e fala: me empresta o seu barco, porque eu quero pregar para essa multidão. E ele empresta o barco, e ele se afasta da água e começa a pregar. Logo após a pregação, ele vira para Simão e fala: agora vai ao mar alto e joga a rede para pescar novamente. E aí Simão vai responder o que nós lemos no versículo 4, que quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. No versículo 5, Simão responde. Respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançareis a rede. Veja que ele fala: por que mandas? Lançarei a rede novamente. Porque o Senhor está me dando uma palavra, eu farei novamente. Mas nós trabalhamos a noite inteira e não conseguimos nada. Então veja que antes do Senhor Jesus proferir essa palavra, vá e pesque novamente, ele primeiro fez um pedido.
E qual foi o pedido? Me empresta o teu barco. Meus irmãos, é isso que eu quero falar ao coração de vocês. O Senhor Jesus, nesse momento, Ele está vendo a sua dificuldade, Ele está vendo a sua necessidade, Ele está vendo a luta que você está passando, mas antes Ele lhe pede que você empreste a Ele o seu barco. E eu gostaria de trazer num sentido espiritual para a sua vida, que o barco que o Senhor Jesus quer é a sua vida, é a sua família, é a sua casa. Pegue o que você tem de valioso, além de, em primeiro lugar, da sua vida, e entregue isso nas mãos do Senhor Jesus. Entregue o que você tem nas mãos do Senhor Jesus. Quantas são as pessoas que Deus tem pedido algo a elas e elas não têm dado, elas não têm entregado? Algumas Deus pede o amor, outras a santificação, outras que se afaste de algo errado, que se desvie de um caminho errado, que se afaste de alguma coisa. Deus está pedindo, mas as pessoas às vezes não ouvem, não aceitam. Então Ele está te pedindo, Ele está se preocupando de você. Através dessa palavra, Deus está se aproximando de você e dizendo: me empresta a sua vida, me empresta a sua casa, me empresta o que você tem, para que eu possa usar em benefício para a vida de outras pessoas. Observe que neste momento o barco de Simão seria um benefício para aquelas multidões, porque Jesus queria ensinar as multidões através do barco. Deus, Ele quer alcançar outras pessoas através da sua vida. Deus quer abençoar outras pessoas através da sua vida. A palavra de Deus diz: melhor é dar do que receber, porque só pode dar aquele que tem recebido, só pode abençoar aquele que tem sido abençoado. E muitas das vezes a pessoa que tem sido muito frustrada, a pessoa que tem sido humilhada, mas que tem ficado ali quieta no canto dela, às vezes acha que ninguém está preocupada com ela. Talvez você esteja se sentindo assim. Eu quero lhe dizer, Deus está se preocupando com você, e através desta palavra que Ele está falando com você. Abra o seu coração, entregue a sua vida ao Senhor. Então, depois de uma frustração, depois de toda a tentativa durante a noite, já estavam lavando as redes para guardar. Já tinham desistido de pescar porque sabiam que não iam conseguir mais nada. Porque no melhor momento, porque eles eram pescadores, tinham experiência. Na sua experiência, no seu melhor momento, eles já haviam tentado pescar, mas não tinham conseguido nada. E então, através desse ato de emprestar o barco ao Senhor Jesus e pescar, o Senhor Jesus, como um agradecimento, disse: agora vá ao mar alto e lance as vossas redes. E Simão questionou, dizendo: Senhor, já tentamos a noite inteira, somos pescadores, sabemos o que estamos fazendo, mas como está mandando, ele fala: mestre, mas como o Senhor manda, vamos lá. E foram. Versículo 6. E fazendo assim, ou seja, obedecendo o que o Senhor Jesus disse, Versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. Olha só, porque eles obedeceram a palavra do Senhor Jesus, colheram uma grande quantidade de peixe que estava rompendo as redes. Versículo 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Olha só, para os homens que estavam frustrados de terem trabalhado a noite inteira e não terem apanhado nada, agora, debaixo da direção do Senhor Jesus, debaixo da palavra de Deus, pescaram tantos peixes em questões de talvez de horas ou minutos, não sei, mas pegaram tanto peixe que já não cabia no seu barco, tiveram que chamar barcos vizinhos para dividir a bênção, de tão grande que foi a bênção que eles alcançaram. Veja que talvez, meus irmãos, vocês estejam lutando com a força dos braços, talvez você tenha lutado tanto e não conseguiu nada. Talvez a pessoa passou dias, anos, meses tentando
e não conseguiu nada, mas por uma palavra, em questões de horas, eles conseguiram o que eles não conseguiam a noite inteira. Eles conseguiram em questão de horas o dobro, muito mais do que o dobro além. Então você veja que por debaixo de uma palavra do Senhor, eles foram tão grandemente abençoados que aquela bênção não cabia dentro do barco deles. E o que eles fizeram? Dividiram a bênção com outras pessoas. Outra coisa eu aprendo aqui e gostaria de passar. Muitas das vezes Deus vai abençoar a sua vida, mas não é para você somente ficar com essa bênção para você. É para que você também abençoe a vida de outras pessoas. Veja que eu costumo dizer o seguinte: Deus nos abençoa para que nós possamos também abençoar outras pessoas. Nós precisamos ser um canal de bênçãos. Como eu disse, a palavra de Deus diz: melhor é dar do que receber. A palavra de Deus diz que os homens têm que ver as nossas boas obras, porque através das nossas boas obras eles glorificarão o nosso Pai que está nos céus. Então você veja que eles foram tão abençoados e dividiram os peixes com outros, porque não cabia no barco dele. Eu quero profetizar na sua vida que o que Deus vai fazer de bênção na sua vida será tão grande, mas tão grande, que você terá que dividir essas bênçãos com outras pessoas. Você terá que abençoar outras pessoas. Creia nisso, em nome do Senhor Jesus. Então, versículo 7, fizeram sinal com os outros barcos. Versículo 8: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse-lhe: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Você observou que quando Jesus, no versículo 5, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. No versículo 5, você observa que Simão chama Jesus de mestre. Ele ainda não o reconhecia como Senhor. Mas no versículo de número 8, quando o Senhor Jesus faz esse milagre, ele diz: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. No versículo 8, Simão já reconhece a Jesus como Senhor de sua vida. Por quê? Porque ele viu o tamanho milagre através da palavra que o Senhor Jesus havia lhe dado. E ele viu que essa palavra Senhor tem vários significados, mas o significado que eu quero colocar aqui agora é como provedor da sua vida. Quando reconhecemos o Senhor Jesus como Senhor, significa que Ele é o Senhor da nossa vida, o guia da nossa vida, o provedor da nossa vida. Então agora Pedro está reconhecendo como isso e dizendo: ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. E versículo 9: pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Ou seja, os homens ficaram maravilhados e atemorizados com aquela pesca. Por quê? Tinham tentado e não tinham conseguido nada. Agora, por uma palavra, apenas uma palavra que eles obedeceram, alcançaram um milagre imenso. E eu até digo e quero dizer e gosto de dizer que toda pessoa que verdadeiramente tem uma experiência com Deus, toda pessoa que verdadeiramente tem um encontro com Deus, uma das primeiras coisas que é gerado no coração dela é o temor. Se uma pessoa não tem temor por Deus, se uma pessoa não tem respeito pelas coisas de Deus, significa que ela ainda não teve um encontro com Ele. Porque é impossível uma pessoa ter um encontro com Deus e não ficar sendo uma pessoa temerosa, uma pessoa com temor. Não é que esteja com medo de Deus, mas o temor que eu digo é o respeito pelas coisas de Deus. Você veja que Pedro, mediante esse milagre, se sentiu indigno, se sentiu um pecador e disse: ausenta-te de mim, porque sou um pecador, não sou digno dessas bênçãos. É ou não é verdade? Mas mesmo assim, Deus o amou e o abençoou. Eu quero dizer para você agora, Deus está preocupado com você, quer entrar na sua vida, quer usar a sua vida para abençoar outras vidas. Se você crê nesta palavra, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Assim como Ele multiplicou, abençoou a vida desses discípulos, enviou o sustento que eles precisavam, Deus também vai enviar o sustento para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, se essa palavra abençoou sua vida, por favor, você que não é inscrito, se inscreva neste canal
e compartilhe com o maior número de pessoas. E não deixe, lhe peço encarecidamente, não deixe de deixar o seu like. Dê o seu like nesse vídeo, por favor, para que o YouTube entenda que esse conteúdo tem sido bom e divulgue esses vídeos para que outras pessoas sejam alcançadas em nome do Senhor Jesus. Breve, assim que Deus me permitir, estarei entrando ao vivo no YouTube para estar orando e pregando uma palavra ao vivo ao coração de todos que quiserem participar. Deus vos abençoe. Beijo do Bispo Aquiles Teixeira. Até a próxima, em nome de Jesus.